No vídeo de hoje, eu vou responder uma pergunta que eu recebi numa caixinha lá no Instagram. Uma colega de profissão perguntou: Jéssica, quando é que você faz um encaminhamento para o psiquiatra? Essa pergunta é uma pergunta extremamente importante e existem alguns cenários que eu sempre levo em consideração para poder fazer encaminhamentos. E eu vou contar eles aqui para você e eu espero que faça sentido na sua profissão. Olá, tudo bem? Meu nome é Jéssica Morim, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e sempre trago aqui para o canal conteúdo a respeito de psicologia clínica, a prática, a teoria, bem como terapia cognitivo-comportamental de uma maneira descomplicada. Hoje eu vou falar a respeito de quando é que eu faço encaminhamentos para psiquiatra. O primeiro cenário que eu sempre faço encaminhamento, e isso é assim, não tem discussão, se o cliente chega para mim nesse cenário, eu sempre vou fazer o encaminhamento e vou acompanhar, meio que exigindo que ele vá ao psiquiatra. Esse cenário é o cliente que chega e já toma remédio psiquiátrico, porém sem o acompanhamento necessário. E o que é, né, sem o acompanhamento necessário? É alguém que toma uma medicação que outra especialidade da medicina passou, né? O ginecologista, o clínico geral, ou qualquer outro médico que não seja um psiquiatra, aquele que toma alguma medicação porque consegue receita de alguma maneira, mas não tem consultas periódicas com um psiquiatra. Todas essas pessoas que chegam para o meu consultório e vão continuar, ou mesmo que não continuam, recebem essa psicoeducação, procurar um psiquiatra para verificar essas medicações. O psiquiatra, ele vai conseguir verificar se é a medicação certa, se está na dosagem certa, se está medicado da maneira certa para o transtorno que aquela pessoa apresenta. Então, chegando para mim, dentro desse cenário de já tomar uma medicação e não fazer acompanhamento psiquiátrico, sempre tem o encaminhamento. Clientes que chegam também e apresentam quadros moderados e graves de ansiedade, depressão ou qualquer outro quadro psiquiátrico são encaminhados. Para aqueles que chegaram e não têm um diagnóstico, ou aqueles que chegaram primeiro no psicólogo, eu faço esse encaminhamento. Porque, em geral, inclusive atrapalha o bom andamento da psicoterapia. Aquele cliente que ele está passando por grandes índices de ansiedade, ataques de pânico, ou aquele que está altamente deprimido, eles não conseguem se engajar no processo. Então, quando, dentro de um processo de avaliação, as pessoas apresentam esses quadros moderados e graves, eu faço esse encaminhamento. Outro quadro também é quando eu estou trabalhando com um cliente, vamos pensar que chega para mim alguém com ansiedade. É uma ansiedade que não é considerada grave. Eu consigo perceber que dá para trabalhar só com psicoterapia. Porém, aquela pessoa ela começa a reclamar de outras coisas, de um problema de desatenção, de um problema de memória. Ela começa a trazer outros sintomas para além da ansiedade. Nesse caso, eu sempre vou encaminhar para um psiquiatra ou para uma avaliação neuropsicológica, né, sendo o caso, para investigar o que está por trás daquela ansiedade e o que está acontecendo para que esses sintomas apareçam. Porque pode ser que exista um outro quadro, né, de uma psicopatologia que precisa ser medicada. Nesses casos, também faço encaminhamento. E por último, não menos importante, eu sempre faço o encaminhamento quando eu discordo do diagnóstico que o meu cliente traz para mim. Diagnóstico esse que ele recebeu de um psiquiatra. E muito provavelmente ele está medicado. Então eu estou acompanhando aquele cliente há algum tempo. Eu não concordo com aquele diagnóstico que ele me fala que o médico falou que ele tem, né? E diagnosticou. Eu sempre faço a recomendação de que procure uma segunda opinião.
Então, esse encaminhamento não é um encaminhamento para voltar ao psiquiatra, mas eu sempre peço para procurar uma segunda opinião, usualmente encaminhando para um profissional da minha confiança, para a gente poder verificar se é mesmo aquele diagnóstico está sendo tratado de uma maneira adequada ou se não, se é uma outra coisa e precisa reajustar medicação. Então, esses são os quadros e os cenários que eu costumo fazer encaminhamento para o psiquiatra. Tem alguma outra situação que eu deixei de fora, que eu não pontuei e que você utiliza para fazer o encaminhamento? Conta aqui nos comentários para a gente poder trocar essas informações. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e compartilha com alguém que você sabe que pode se beneficiar desse conteúdo. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.